Antes de abordar 2021, é preciso falar de 2020. A astrologia mundial previu para 2020 uma grave crise para a humanidade, mas previu também uma mudança de paradigma. Desde 1999, ao ler o livro Prévision astrologique pour le nouveau millénaire, do mestre em astrologia mundial, o francês André Barbeau, tomamos conhecimento de sua previsão para a grave crise de 2020 em função da baixa acentuada do índice cíclico, desenvolvido por ele para avaliar os resultados terrestres da variação das distâncias entre os 5 planetas lentos. Barbeau estudou as crises da humanidade no século XX e constatou que elas coincidiam com as baixas do índice cíclico. Por isto, apontou 2020 como crítico em função da maior baixa do século XXI, como aparece no gráfico que vocês podem ver. Quando os 5 planetas lentos se aproximavam em menos de 100 graus, e 3 deles, Júpiter, Saturno e Plutão, fariam conjunção, ou seja, começariam novos ciclos. E para Barbeau e outros estudiosos anteriores, a concentração dos 5 planetas lentos desequilibra o centro do sistema solar, e isso vai se refletir na Terra como uma grave crise. As 4 condições indicadas por Barbeau como causas de grandes perturbações são guerras mundiais, pandemias, crises econômicas e catástrofes geofísicas. Não sabíamos qual delas promoveria a crise de 2020. Porém, em 2011, Barbeau fez uma pesquisa a respeito de pandemias e, considerando no século XX a AIDS também como uma pandemia, acentuou esta possibilidade, que vinha sendo alertada pela OMS desde 1996 e já tinham ocorrido diversas ameaças, como a de 2009. Também o búlgaro Boris Christof, que vivia no Uruguai, previu a pandemia para 2020 e disse ter escrito um livro que, infelizmente, não foi publicado e Christof faleceu. Desde o começo do novo século, volta e meia, citávamos 2020 para os alunos. E, a partir de 2015, passamos a divulgar a crise em eventos, não apenas no Brasil, mas também em congressos no exterior. A partir de 2017, alguns desses eventos foram gravados em vídeo e também houve entrevistas ao colega e jornalista Jorge no programa Estrelando. A partir de 2018, passamos a pesquisar outros eventos celestes em 2020 e constatamos que havia uma grande concentração deles, além dos já citados, um grande número de eclipses, Stellium em Capricórnio, Marte retrógrado em Áries ativando Capricórnio e, finalmente, o ano terminava com o já citado também por André Barbeau, com a grande mutação da conjunção Júpiter-Saturno, mudando de elemento, encerrando 180 anos de conjunções em signos de terra e mudando, assim, o paradigma da humanidade para uma nova etapa em termos sociais, políticos e econômicos. Entretanto, embora a conjunção da grande mutação fosse
em 0 graus do signo de Aquário, isto nada tem a ver com o começo da era de Aquário, que está relacionada à constelação e não a signo, e irá ocorrer daqui a mais de 300 anos. No dia 3 de janeiro de 2020, vivenciamos um grande susto, quando um atentado matou o general iraniano Soleimani, e era ameaça de um grande conflito mundial. Mas, felizmente, não se desenvolveu. Depois disso, surgiu em fevereiro a ameaça da pandemia e depois, em março, a confirmação da OMS. Nossa opinião é que a pandemia deve ser encarada como uma preparação para a nova etapa A, uma vez que só evoluímos sob condições difíceis. A grande mutação encerrou a etapa Terra de uma política materialista, territorial, financeira e dominadora, com forte valorização do material. Então, encerrando 180 anos de uma etapa, começou com a etapa A, que valoriza o humano e as relações, o intelecto, o conhecimento e a tecnologia. É esperado o desenvolvimento de um novo humanismo e também um possível renascimento cultural e científico, como ocorreu na etapa A anterior. Portanto, podemos confiar no avanço da humanidade, mas é preciso considerar que isto irá depender da consciência com relação à participação na raça humana e a responsabilidade de cada um para que o avanço ocorra. Precisamos lembrar que a pandemia valorizou as relações, a solidariedade, a criatividade, a tecnologia e a ciência. Constatamos a grande dedicação dos profissionais de saúde e também da ciência, que, em tempo recorde, efetivaram vacinas, como o CEL indicava. Em 2021, o índice cíclico, principal indicador da crise, ainda está em leve baixa. Quer dizer, podemos ver aqui no gráfico que a última queda foi de 2000, durante o ano de 2020. 2021 parece até um platô, mas ele ainda cai um pouquinho, tipo 16 pontos. A partir de 2022, sim, ele começa a subir, e essa subida se acentua a partir de 2023, quando ele, como disse Barbosa, sobe como uma flecha. Até agora, o Brasil e outros países vivenciam uma nova onda do coronavírus. A nossa foi bem mais forte do que a do ano passado. Entretanto, é preciso considerar que o começo da segunda onda coincidiu com as festas de final de ano, no Brasil também as férias de verão, praias e festas. Mas, sem dúvida, não podemos esquecer que a conjunção Júpiter-Saturno do solstício de Capricórnio de 2020 ocorreu em quadratura com Urano. E, além do mais, disfarçadamente, Netuno participou, se colocando na distância média desta quadratura. Então, as variantes de vírus proliferaram e o coronavírus se espalhou muito. A marca de 2021 é a quadratura decrescente Saturno-Urano.
que, na verdade, começou ali no solstício. A quadratura de Júpiter só teve um aspecto exato, foi embora em janeiro, mas Saturno-Urano permanece o ano inteiro. O primeiro aspecto exato foi em 17 de fevereiro, teremos mais dois, em 14 de junho, 13 graus de Aquário Touro, e em 24 de dezembro, 11 graus de Aquário Touro. A quadratura foi mobilizada já por Marte, em janeiro, e as lunações de 28 de janeiro e agora, a de 27 de abril, numa superlua, que sabíamos seria muito forte. Mas haverão outras ativações, as retrogradações de Saturno e Urano, novas lunações e ainda as novas ativações de Marte. Nas previsões de 2021, final do ano, em março, citamos que o Brasil seria um dos países mobilizados pela quadratura Saturno-Urano, em especial no começo do ano, até final de abril, começo de maio, quer dizer, o final dessa lunação. Mas é para todo ano, devido à ativação de Saturno do mapa do Brasil e do ascendente e do meio do céu do mapa da posse do presidente Bolsonaro. Esse mapa é muito utilizado, mapa da posse de um presidente, muito utilizado na astrologia política. Sem dúvida, os ciclos planetários são a principal referência para a astrologia mundial. Porém, a astrologia política acrescenta outras técnicas para o estudo de um país. Mapas de equinócios, de solstícios, eclipses e lunações, trânsitos e progressões. E essa conjugação mostrou que 2021 seria um ano difícil para o Brasil, apontando para dificuldades nas questões de saúde, trabalho, economia e educação, mas há perspectiva para algum crescimento e inovações, em especial tecnológicas. Urano vai fazer trígono com o Sol do Brasil. Agora, em maio, está começando um novo período forte de eclipse. E durante o resto do ano, ainda passaremos por tensões. Mas, em termos de pandemia, acredito que começamos a sair do pior. Porém, é preciso que as pessoas se conscientizem da importância de sua participação para que não ocorra uma nova onda. Outra coisa que temos agora em maio é Júpiter, que fará a sua primeira entrada no signo de Peixes e aí permanecerá até 28 de julho. Peixes é o signo de regência noturna de Júpiter e isso poderá contribuir para a renovação de esperanças e aumento da generosidade para com os mais desprovidos, muito necessário atualmente no Brasil. A condição de Júpiter em Peixes será ainda melhor a partir de dezembro, quando ele começar a percorrer Peixes. Porque agora em maio, até 28 de julho, vai ser só uma pequena entrada. Mas, a partir de dezembro, ele caminha para uma conjunção com Netuno em abril de 2022. A vacinação diferencia 2021 de 2020.
No ano passado, nessa época, não tínhamos perspectivas. Apesar da desorganização, instabilidade, imprevistos, desobediência a regras e limites e ainda problemas tecnológicos indicados pela quadratura Saturno-Urano, e pior para nós que temos o nosso mapa e o mapa da posse ativados, a vacinação está acontecendo. Sem dúvida, não ocorre com a velocidade desejada, uma vez que temos que lidar com as consequências das ações e planejamentos em 2020. Mas ainda assim estamos avançando. O Brasil tem uma grande experiência em vacinação. Para entender melhor a quadratura Saturno-Urano, é preciso considerar que Saturno define os limites. Urano os desconsidera ou força para cruzá-los, promovendo uma batalha entre os que defendem a lei e a ordem e os que protestam por liberdade. Saturno representa respeito aos outros, enquanto Urano não respeita nada nem ninguém. Socialmente, a quadratura indica agitações, protestos, reivindicações e desobediência civil. O desafio mundial da quadratura é definir quais aspectos tradicionais devem ser preservados e quais não têm mais propósito para o futuro da sociedade. A tensão é causada pelos que forçam uma mudança rápida e radical e os que resistem para não perder o controle. Pessoalmente, a maneira de lidar com a tensão Saturno-Urano é construir pontes entre os dois significados. Ter disposição para experimentar o novo, utilizar a experiência para inovar, usar liberdade com responsabilidade e, no caso de tensões e imprevistos, buscar novas alternativas. Entretanto, é importante constatar que a nova etapa A está se desenvolvendo. Vimos as questões da ciência, que a tecnologia conseguiu criar vacinas nos tempos recordes. E podemos citar dois fatos recentes também. Nos Estados Unidos, a condenação do policial que asfixiou George Floyd, cuja morte em 2020 provocou protestos em todo o mundo. E a Cúpula Mundial do Clima, com uma perspectiva de cooperação mundial. Para terminar, é preciso considerar que a esperança em dias melhores nos dá coragem para resistir e ultrapassar fases difíceis. Além do mais, olhar para o futuro com confiança contribui para que ele possa ser alcançado. Então, vamos em frente.